Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus para todos aqueles que acompanham o canal Teologia na Mesa. No vídeo de hoje estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre boas literaturas a serem indicadas. E eu tenho nas minhas mãos aqui uma obra que acaba de sair do forno e é uma obra que eu tenho certeza que os assuntos relacionados a esse livro, muitos dos irmãos já chegaram a se fazer estas perguntas. Após Atos, explorando as vidas e as lendas dos apóstolos, de Brian Litfin. O que realmente aconteceu depois de Atos? Você já se imaginou o que aconteceu com os personagens bíblicos depois de Atos? Do conhecido Mateus ao menos conhecido Bartolomeu? Então este livro é para você. Junte-se ao Dr. Brian Litfin, enquanto ele o guia através das escrituras e outras literaturas antigas, para separar os fatos da ficção, a vida real das lendas. Habilmente pesquisado e claramente escrito, após Atos, é tão preciso quanto envolvente. Ganha uma janela para o meio religioso da igreja antiga e medieval. Desenterre artefatos e locais de sepultamento, aprenda o que realmente aconteceu com seus personagens favoritos e o que você realmente deve se lembrar deles. Será que Paulo conseguiu chegar à Espanha? Ele foi decapitado em Roma? É verdade que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? O livro de Atos termina no capítulo 28, mas os seus personagens continuaram vivos. Bem, irmãos, Após Atos é um livro que vai tratar a respeito de algumas palavras que às vezes nós, ou algumas perguntas que às vezes nós nos fazemos no decorrer de estudos, de mensagens, lições nos seminários. Que perguntas são essas? Já ouviram, por exemplo, um pregador pregar e dizer assim, segundo a tradição antiga, segundo a tradição primitiva, Pedro morreu desta forma, Paulo morreu desta forma, segundo a tradição, Paulo escreveu tal carta de tal lugar. Bem, este livro, ele vem tratar deste assunto, vem preencher uma lacuna também sobre aqueles apóstolos que estavam vivos depois que Atos tinha se concluído. Bem, após Atos, explorando as vidas e as lendas dos apóstolos. Nós temos aqui um sumário com datas significativas que eu vou mostrar para os irmãos que são extremamente importantes. Traçado da tradição, aqui nós temos os apóstolos, outros apóstolos, temos Pedro, Paulo, a conclusão, temos notas e agradecimentos. Datas significativas. Do primeiro século, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos no ano 33. Paulo se converte na estrada de Damasco, um ano após a morte de Jesus. Pedro visita Roma pela primeira vez no ano 40. 44, Tiago, o grande, é martirizado em Jerusalém. Pedro escapa da prisão. Marcos retorna durante a primeira viagem missionária com Paulo. Primeiro Conselho de Jerusalém, no ano 49. Nos anos 50, Tiago, justo presidente da igreja em Jerusalém. Marcos visita Alexandria. Tomé evangeliza Edessa. Judas, Tadeu evangelizaram em terras de língua siríaca. No ano 57, a Epístola aos Romanos prevê a missão de Paulo à Espanha e Paulo chega a Jerusalém e é preso. No ano 59, Paulo parte de Roma, mas naufraga em Malta e lá permanece por 3 anos. No segundo século, irmãos, o Evangelho de João alcança sua versão final. Inácio de Antioquia morre como Marte em Roma. Pápias escreve Exposição dos Oráculos do Senhor. Um monumento é erguido na sepultura de Pedro, na colina no Vaticano, no ano 160. Justino Marte morre como Marte em Roma. Irineu escreve contra heresias, no ano 180. No começo do terceiro século,
nós temos Hipólito e Orígenes, estão escrevendo ativamente a virgindade perpétua de Maria, e começa a ser enfatizada. O túmulo de Tomé estabelecido em Edessa, Atos de João, Atos de Tomé, livro de Tomé, o contendor. Tertuliano está escrevendo ativamente no fim do segundo século. O túmulo de Tebas é reverenciado como o de Lucas no final do terceiro século. Quarto século, Constantino chega ao poder depois de sua vitória em Ponte Milvia. A vida de Efrem, o sírio, concílio de Nicéia no ano de 325. Anos 330, a pequena capela erigida como a tumba de Paulo na Via Ostiense. O enterro de mártires é compilado. No ano 347 a 419, nós temos a vida de Jerônimo. 350, a conclusão da antiga Basílica de São Pedro, a vida de João Crisóstomo. O quinto século e após, nós temos o Concílio de Éfeso, estimula a devoção à Virgem Maria, no ano 431. No ano 550, o imperador Justiniano erige uma igreja monumental sobre a suposta tumba do apóstolo João. Cá embaixo, no ano de 1950, a Assunção de Maria se torna a doutrina católica oficial. 1968, Papa Paulo VI anuncia a recuperação das relíquias de Pedro. 2002, descoberto o sarcófago de Paulo. 2009, Papa Bento XVI anuncia a recuperação das relíquias de Paulo. Aqui nós temos o traçado da tradição. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Você ouve um sermão de acordo com a tradição. Paulo foi à Espanha, diz o pastor no outro dia, de acordo com a tradição. Tomé fundou a igreja na Índia. Maria viveu em Éfeso. Os apóstolos originais tornaram-se mártires. Tudo de acordo com essa fonte vaga, porém confiada, chamada tradição da igreja primitiva. Mas o que exatamente queremos sugerir com esse termo? De onde essas tradições antigas vêm? E quão confiáveis elas são historicamente? Se você alguma vez se refletiu sobre tais perguntas, continue lendo. Vamos fazer uma viagem ao passado para a igreja antiga. Aqui, irmãos, nós começamos a destrinchar ou aprofundar a respeito do livro. É um livro que, para quem é estudioso, para quem é leitor da Bíblia, são assuntos extremamente importantes. Você vai estudar a profundo ou vai dar pelo menos uma clareada a respeito de termos que você ouve em pregação dizendo a tradição dizia isso, a tradição dizia aquilo. E esse livro ele vai tratar a respeito disso de uma forma mais profunda. Nós temos termos explicativos, os pais da igreja, o ortodoxo e o herético, literal conservador. Temos o gnosticismo, as fontes por trás da tradição, por exemplo, as tradições baseavam-se em quê? Em que tipo de documentos, que datas de documentos. De volta aos pais da igreja primitiva, a história da igreja de Eusébio, apócrifos do Novo Testamento, tesouro enterrado, fontes antigas para tempos modernos. Aqui nós temos a respeito da vida de Mateus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma parte aqui. Quer em tempos antigos ou modernos, os seres humanos são capazes de grandes maldades. No entanto, ninguém está além da redenção. Um pastor do século XVIII, John Newton, foi comerciante de escravos, o que significa que ele esteve envolvido em um dos episódios mais hediondos que a Terra já viu. Ele era um tipo de homem que tratava diariamente outros seres humanos de forma abusiva e injusta. Somente anos mais tarde, Newton veio a perceber o quão cego e ímpio, errante ele realmente era. Seu senso de admiração pela misericórdia e perdão de Deus inspirou-se ao escrever o famoso hino Amazing Grace, a graça surpreendente. Se a cronologia da história fosse diferente, talvez o discípulo bíblico Mateus tivesse apreciado o belo hino de John Newton.
Mateus foi coletor de impostos, uma profissão notória nos tempos antigos por suas práticas abusivas. Na verdade, uma verdadeira forma de escravidão estava sendo perpetrada contra os judeus por meio de impostos excessivos. No entanto, quando Jesus de Nazaré apareceu no posto de arrecadação, a vida de Mateus, assim como a de Newton, foi repentinamente conduzida para um novo caminho rumo à liberdade e redenção. Então, o que Mateus fez com o generoso perdão que encontramos em Cristo? Em outras palavras, o que ele conquistou para o seu Salvador após Atos? Para responder a essa pergunta, devemos primeiramente entender quem era Mateus antes de descobrir a graça surpreendente de Deus. Os irmãos já fizeram essa pergunta. Quem era Mateus antes dele encontrar a graça de Deus, a graça salvadora de Deus? Compartilho com os irmãos mais uma parte. Durante a vida de Mateus, sua pátria, a Galileia, era controlada pelos romanos, que usavam como governante fantoche, Herodes Antipas. Os governantes estrangeiros exigiam duas coisas de seus súditos: paz e impostos. No entanto, o trabalho de coleta de impostos não pertencia originalmente ao governo romano como a nossa Receita Federal hoje. Em vez disso, olha só que coisa importante. Em vez disso, os capitalistas aristocráticos, chamados publicanos, formavam negócio de arrecadação de impostos. Embora estes grandes operadores atuassem fora de Roma ou das capitais provinciais, os coletores de impostos locais dos povoados da redondeza ofereciam reforço necessário em cada ponto de coleta. Mateus era um desses homens, um judeu colaborador do governo de Roma. Herodes Antipas cobrava impostos pesados para financiar seus muitos projetos de construção. Obviamente, os traidores que ajudaram Antipas, o ressentimento daqueles que tinham que entregar sua riqueza, ganha com muito esforço. Mercenários como Mateus eram agentes de regime opressivo romano que enriquecia de maneira suja, sobrecarregando o rapaz. Os judeus odiavam publicanos em geral, mas desprezavam principalmente os representantes judeus locais que realizavam de fato o processo de examinar os bens e cobrar impostos. Tais pessoas eram agrupadas como outros pecadores, pois dificilmente mereciam ser considerados judias. Até Jesus, indo em direção a Mateus, lhe ofereceu uma vida nova. E a história continua aqui, irmãos. Então, você vai conhecer fato na vida dos discípulos após os Atos dos Apóstolos e conhecer detalhes de alguns, antes de ter um encontro com o Senhor. Nós temos aqui também e a vida continua de Mateus aqui. As fontes de Mateus, o quartel-general de Mateus, o pecador escreve um clássico. Aqui nós temos também o capítulo 2, a respeito de Marcos. A influência de Pedro no Evangelho de Marcos, fazendo anotações, o bispo de Alexandria, Marcos no Egito, Marcos em Roma, um terreno movediço. Nós temos também um pequeno boletim como esse no decorrer do livro. Coletou e traduziu as memórias de Pedro, escreveu o evangelho que leva seu nome, escreveu em Roma, foi o primeiro bispo de Alexandria, visitou ou ministrou em Alexandria, está atualmente sepultado em Veneza. Nós temos Lucas também, um amigo leal, médico amado, viagens com Paulo, memórias da igreja sobre Lucas, outras tradições sobre Lucas, contribuições de Lucas para o Novo Testamento, Lucas depois de Paulo, boletim de Lucas, Viajou com Paulo em jornadas missionárias, permaneceu com Paulo até o fim, escreveu Lucas e Atos com base em fontes de testemunhos oculares e experiências pessoais. Escreveu seus 2 volumes do início dos anos 60 em Roma. Usou Marcos como fonte para o seu evangelho. Foi até a região de Tebas e morreu lá. Está sepultado em Pádua, Praga e Tiva. Apóstolo João, As Muitas Faces de João, um livro complexo, coautores de João, quando o evangelho foi escrito,
as 3 cartas, profecia dos fins dos tempos, João, bispo de Éfeso, a morte de João. Aqui, irmãos, nós temos também sobre Maria, né? Um estudo muito bom, muito bacana sobre a vida de Maria, as primeiras lendas sobre Maria, o proto-evangelho de Tiago, a devoção de Maria cresce, comparação com Eva, contos de virgindade perpétua, o culto à Virgem Bendita, Mariologia posterior, Maria após Jesus, Maria em Éfeso, repensando Maria em Éfeso, um legado duradouro. O boletim dela diz: recebeu cuidados de João ao fim de sua vida, foi reverenciada pela antiga igreja, foi a Éfeso com João, viveu na casa da Virgem em Éfeso, morreu nos arredores de Jerusalém, manteve virgindade perpétua, ascendeu ao céu em seu corpo físico. Isso, irmãos, são relatos de documentos antigos. Tomé e a igreja na Índia, a morte de Tomé, Tiago, outros apóstolos, os outros 7 discípulos, Tiago, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Judas Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote. Aqui nós temos Pedro. Proeminência de Pedro na igreja primitiva, ministrando por toda parte. Segunda epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro. De cabeça para baixo numa cruz romana. Aqui nós temos segunda tradição. Aqui nós temos Paulo, apóstolo dos gentios. Nós temos o boletim de Paulo. Aqui nós temos algumas notas que vão trabalhar alguns outros textos ditados também como tradição. O capítulo 1 de Mateus, o capítulo 2 de Marcos, o capítulo 5, capítulo 4, João, capítulo 6, Tomé, capítulo 3, Lucas, capítulo 5, Maria. Enfim, irmãos, é um material que compensa você ter, vai tratar de assuntos muito importantes para os irmãos. Após Atos é um livro não tão grosso, mas que contém um material muito rico. Foi escrito pelo Brian Litfin. Então, é um livro muito importante, eu super indico para os irmãos, tá bom? BV Books, mais uma vez, trazendo um excelente material para nós aí. Eu deixo a indicação desse livro para os irmãos. A descrição do site estará abaixo deste vídeo. Você tem a oportunidade de adquirir um material excelente. No mais, Deus abençoe os irmãos. Você que gostou deste vídeo, deixe seu like. Você que não gostou também, deixe sua opinião. Você que conhece esse livro, deixe aqui nos comentários logo abaixo o que você achou deste livro. Compartilhe com seus amigos. Você que não é inscrito, se inscreva. E permitindo Deus, logo adiante estaremos em mais um vídeo apresentando novos materiais para os irmãos. Deus abençoe.